Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, muito bem-vindos. Programa Mais Saúde, às vésperas da abertura da Copa. Nossa, já fazem 4 anos, hein? Como o tempo passa. Mas, claro que o Mais Saúde não poderia, exatamente nesse momento, deixar de estar fazendo uma pauta sobre nutrição esportiva. E quem foi que eu chamei de minha convidada favorita desse tema, a doutora Daniela Seixas, minha colega nutricionista, que entende tudo de esporte, né, Dani? E aí, Dani, o que você selecionou para o tema justamente assim, com esse clima de Copa? Então, uma ideia, né, seria falar sobre a suplementação de antioxidantes, que é algo que os praticantes de atividade física sempre consideram importante, nem sempre é. O que é um atleta profissional, o que é um praticante de atividade física, e o foco seria a área que eu estudo, que eu acabo sempre levando para esse lado, que são os fitoquímicos, né? Que aí a gente pode falar um pouquinho o que são, onde estão presentes, e como que a gente faz para ter o efeito benéfico dos fitoquímicos no exercício, né? Na prática de atividade física. Então, Dani, como é muita informação, que tal a gente começar assim? O que é um atleta e o que é um praticante de atividade física? Porque distinguir exatamente o que é um atleta de um praticante de atividade física, e para esse praticante, o que é o mais adequado, porque nem sempre toda aquela atividade que ele está fazendo é saudável, né, Dani? Porque, por definição, o atleta vive disso. Né? Então, aquele indivíduo que acorda, treina, descansa, treina, enfim, e vive para isso e tem a renda dele do esporte. Né? Então, esse é um atleta, ou seja, a profissão dele é justamente a prática esportiva, ele precisa de um alto rendimento. Né? Quem não entra nessa categoria é praticante de atividade física. Então, claro que existem praticantes de atividade física com um treinamento, né, uma quantidade de demanda, digamos assim, quase tão alta como atleta, que é esse exemplo. Às vezes a pessoa treina 2, 3 vezes por dia, mas não é atleta, porque ele não vive disso. Então, ele sai lá da academia, ele vai trabalhar, então ele não precisa da performance para garantir o sustento. Né? Então, é algo que ele faz que é amador, mesmo que seja realmente nível competitivo, mesmo que ele participe de maratonas, de ultramaratonas, ele não vive disso. Certo. Então, ele não precisa ganhar a prova para se sustentar. Então, essa seria a diferença. Né? E a demanda nutricional, principalmente no tocante, que todo mundo acha que porque está indo na academia, precisa tomar alguma coisa a mais em termos de suplemento proteico, uma série de coisas assim, o pré-treino, o que é o meu pré-treino, o meu pós-treino, o que eu tenho que comer, o que eu tenho que beber. Então, isso é uma coisa que todo mundo tem muita dúvida, né, Dani? Muito, sim. Depende muito da real atividade que ele faz, porque você pode ficar 1 hora na academia e não ter uma demanda muito aumentada, né? Então, depende muito do tipo de treinamento, do grau de condicionamento físico e da alimentação como um todo. Então, realmente, o foco ele fica muito no pré e no pós-treino, e a alimentação ela tem que estar adequada nas 24 horas por dia, né? Porque você tem a resposta ao treinamento que acontece não naquela 1 hora depois do treino, mas sim durante todo o período de descanso, que é o período onde tem adaptação. Então, muitas vezes a suplementação tem até um papel importante, mas ela não deve substituir a alimentação adequada. Você tem que pensar na alimentação ao longo do dia inteiro e não somente naquela hora antes e depois, né? Então, ela é uma parte, né? Certo. Não é o todo. Exato. Então, significa que se uma pessoa pratica uma atividade física e se ela consegue fazer as refeições de maneira adequada, balanceada, ela não tem necessidade de ficar com pré e pós-treino. A alimentação dela é, digamos assim, favorável. Sim. Por exemplo, se um indivíduo acabou de treinar às 5 da tarde, né? E vai para casa. Então, ele vai, toma banho e vai jantar lá às 7, 8. O jantar é o pós-treino. Então, você consegue colocar no jantar os alimentos em quantidade e qualidade suficiente para que ele tenha recuperação em resposta ao treinamento, seja ele qual for, de força, de endurance. Então, não é obrigatório que haja um pós-treino imediatamente depois. Agora, se o indivíduo acaba de treinar às 5 e ele só vai jantar 10h30, 11, então você tem um período, um intervalo maior, ele janta muito próximo do horário que ele vai dormir. Então, às vezes não vai fazer uma refeição completa, pode ser interessante colocar um pós-treino. Então, depende muito da atividade dele, dos horários, do que ele vai fazer depois, mas não é obrigatório. Perfeito. Não é obrigatório. E, Dani, aquele conceito também que todo mundo tem a sensação que quando treina, oxida demais, porque a gente diz que o ferro enferruja, nós oxidamos, né? Respirou,
Eu nunca me esqueço de um professor, até nosso, que dizia assim, o imposto que a gente paga por respirar é a produção de radical livre, né? Então essa oxidação é uma coisa absolutamente natural do corpo humano, mas quem faz atividade física acaba oxidando mais. Isso é verdade, né? Se a gente está respirando, produz radicais livres, que é em torno de 2 a 5% do total de oxigênio que a gente inala vai se transformar em radical livre. Invariavelmente, gente, não independente tem jeito. de fazer ou não atividade física. Então, está respirando, está produzindo radicais livres. Só que a gente vive em ambiente aeróbico, nossa produção energética é baseada, a maior parte, no metabolismo aeróbico. Então, a gente tem sistemas de defesa para neutralizar esses radicais livres. Então, isso não é patológico, isso é fisiológico. Né? Na atividade física de endurance, que entraria corrida, natação, enfim, algo que tenha uma duração prolongada, que aumente esse consumo de oxigênio, continua essa mesma proporção, de 2 a 5%, mas de um total maior. Então, quantitativamente, você produz mais. Né? Então, realmente aumenta. E tem necessidade de ficar tomando antioxidante, suplementar isso? Não, pelo contrário. Né? Em pessoas fisicamente ativas, aqui eu vou excluir os atletas de alta performance, porque é uma situação bem diferente, né? Mas aquele indivíduo que vai para a academia, ou que vai para o parque e corre, enfim. A suplementação não só não é necessária, como muitas vezes ela é contraindicada. Porque esse aumento de radicais livres precisa acontecer, para que depois você se proteja, tenha uma resposta a esse aumento, e disso você tenha efeito benéfico do treinamento. Né? Então, muitas vezes, você suplementar o antioxidante, ele realmente neutraliza esse radical livre, mas impede que as respostas adaptativas aconteçam, porque um pouco de estresse é bom, é necessário. Né? Quais são os antioxidantes que as pessoas imaginam que, não, isso eu preciso comprar esse suplemento? Mais comum são a vitamina C e a vitamina E. Esse é o como principal. Às vezes ele vem enfeitado com beta-caroteno, vitamina A, outros antioxidantes, mas vitamina C e vitamina E eu diria que é 90%, é a maior parte. Né? E a defesa antioxidante não se resume a vitamina C e vitamina E. Ela é muito mais complexa do que isso. Isso é um pedacinho da defesa. Né? Então, não é suficiente. Suplementar não é necessário, mas quando a gente está se alimentando e temos digamos assim, esses componentes no alimento, como é que funciona? É diferente, porque quando a gente vai na fonte alimentar, vamos pensar na vitamina C, né, que foi o que a gente conversou, suco de laranja, que eu sou meio tendenciosa para esse lado, né? Gente, é o único suco que depois que eu conheci o trabalho magistral que essa moça fez, ela foi estudar a proteômica, gente, é uma coisa tão, assim, de alto nível, que foi lá para os Estados Unidos fazer o segundo pós-doc dela, né, a menina é fera. E ela fez justamente no suco de laranja, foi muito interessante. E então hoje eu digo que quando você quer tomar alguma coisa durante a sua refeição, aquele churrasco que tem bastante coisa complicada, então você tome um suco de laranja que vai neutralizar, né, Dani? Sim, uma boa parte. Então, assim, por exemplo, se a gente escolhesse o suco, mas poderia ser outra fonte de fruta cítrica, o que for. Tem a vitamina C lá, que é uma parte da defesa e é importante, né? Só que não tem só a vitamina C. Tem uma outra categoria que a gente poderia falar que são fitoquímicos, tem várias subclasses, né? Mas esses fitoquímicos, eles têm um mecanismo de ação diferente, porque eles não quelam o radical livre diretamente, ou seja, não vão lá e neutralizam, mas eles estimulam o nosso organismo a produzir mais enzimas antioxidantes. Né? Então, do alimento não vem só a vitamina C, que até é importante não em alta quantidade, mas em quantidade menor, né, que seria mais fisiológico, mas vem junto os fitoquímicos de carona, e isso é essencial. Eu fico encantada, eu digo assim, como Deus faz tudo perfeito, né? Eu lembro que você comentou que vocês também fizeram um experimento com suco e depois isolaram o que seria, digamos assim, aquele componente, digamos, a estrela daquele suco que fariam todos aqueles benefícios. E não teve o mesmo resultado, né? Não, era esperidina, né? Porque no suco tem vários fitoquímicos, é uma classe que se chama flavanonas, e o mais abundante é a esperidina, né? Que aí a gente achava que era quem tinha feito anti-inflamatório. Né? Aí se você pega a esperidina, coloca na água e a pessoa toma, nem absorvida ela é. Nossa. Então realmente tem um pool de antioxidantes, eles têm uma ação sinérgica, não é um isolado. A gente nem sabe quem é, né, que faz esse efeito. São um, são dois, são três, ou eles em conjunto. E explica só um pouquinho, antes da gente ir para o nosso intervalo, o que são esses fitoquímicos? Tá. Por definição, estão presentes aonde? Tá. Fitoquímicos é uma categoria muito ampla. Então, são compostos químicos produzidos pelas plantas. Né? Então, dentro desse universo dos fitoquímicos, você tem subcategorias. Então, por exemplo, os flavonoides, né,
São compostos antioxidantes presentes em todas as frutas, sem exceção. Todas as frutas têm flavonoides, só que aí muda um pouquinho a categoria de flavonoides que tem em cada fruta. Então, os flavonoides são uma subclasse dos fitoquímicos, né? Então, por definição, se a planta produz um composto químico, ele é um fitoquímico, né? A maior parte, a gente chama, é metabolismo secundário, né? Quer dizer que não é necessário... Sim. Por exemplo, muitos flavonoides a planta produz para se comunicar com micro-organismos, né? Para falar, por exemplo, bactérias benéficas, a planta fala, chega, fica aqui na raiz, fica num nódulo, pega o nitrogênio da atmosfera e converte em amônia. Então, é uma conversa benéfica, né? Entre a planta e a bactéria. Então, é uma forma de comunicação. Alguns ela fala, você não vai me fazer bem, né? Produz substâncias tóxicas, vai embora. Então, o fitoquímico serve para afastar. Então, é isso que a gente chama de metabolismo secundário, ou seja, não é o metabolismo primário de produção energética, mas tem outras funções, né? E esse metabolismo secundário, então, Dani, ele não é só para a planta se proteger, é também para ela favorecer um ambiente de uma, seria simbiose? Isso, também. Então, tá. na verdade, é uma conversa molecular. Porque existem bactérias boas para a planta e outras não. Que é que nem para nós, né? Exato. No intestino, nós temos as boas e as más. Mas olha, o programa tá bárbaro, não tá? Então vocês entenderam, porque bem aqui, às portas da Copa, nós estamos fazendo essa pauta maravilhosa com a doutora Daniela Seixas. E aguarde o próximo bloco, porque vocês vão ver o restante dessa conversa. Espero por você. Retornando ao programa Mais Saúde, vocês viram que nós não vendemos espaço comercial. Aqui, a Canção Nova depende o quê? Do gesto de generosidade de você, que é sócio e que espontaneamente contribui com essa obra de maneira totalmente assim, né? Sem nenhuma obrigação, mas com essa generosidade que faz essa obra acontecer, programas assim acontecer. Mas nós estávamos aqui nessa conversa maravilhosa sobre fitoquímicos e eu lembrei tanto do livro do Desafio do Bem. O Desafio do Bem, o que que é? Comer comida que tenha cor e que tenha fitoquímico, né? E eu lembro que eu passei um aperto porque eu queria pôr os cogumelos e aí não dava para colocar que era fitoquímico. Então nós colocamos, né, os compostos bioativos. Que, como a doutora Daniela estava falando, são, assim, moléculas que são produzidas para planta conversar com o meio externo, né? Muito interessante. E que quando nós ingerimos, estimula em nós as nossas, enfim, milhares de reações. E nós estávamos falando da diferença entre a suplementação desses compostos e desses fitoquímicos e ingeri-los no alimento. Essa diferença. Sim, porque existe uma questão agora, até foi bem colocada a questão da cor, né? Porque os fitoquímicos, eles conferem cor, então cores diferentes sinalizam compostos de classes diferentes. Então, por exemplo, a família das berries, que é aquele vermelho arroxeado, são muito ricas numa classe que chama antocianinas, né? O alaranjado já tem outra classe que são flavanonas, então a necessidade de que hajam alimentos diferentes, então um não substitui o outro, né? São categorias diferentes. E a questão quantitativa é muito importante, porque eles são vistos pelo nosso organismo como sendo xenobiótico. Xenobiótico é algo estranho, que não faz parte do nosso metabolismo, né? Então o organismo tenta eliminar. Mas nesse tentar eliminar, eles estimulam a nossa defesa antioxidante endógena. Então, tem que ser pequena concentração. É um estímulo que não é igual, mas muito parecido com o que seria do exercício, né? É um insulto pequeno, você se protege do insulto e fica mais preparado para o insulto subsequente, né? Então, chama mitormese, uma adaptação benéfica, né? Agora, isso é quantitativo, você não pode ter um insulto tão forte que você não seja capaz de se recuperar, porque a resposta não é benéfica, é prejudicial. Senão, né? esse fitoquímico que tem tudo para ser do bem, ele pode vir a ser do mal, né? Sim. Tudo é uma questão de dose, né? Por exemplo, a ideia é que ele tem ação antioxidante. Em pequena dose é isso que ele faz. Numa dose muito alta, ele pode ser pró-oxidante. Então, essa questão é dose e resposta. Não é que se é bom, quanto mais, melhor. E por que as pessoas têm a ideia, Dani, do quanto mais, melhor, né? Sempre. Por quê? Boa pergunta. Pois é. Eu não sei. É incrível isso. Não, quanto mais eu me exercitar, Sim. quanto mais eu tomar de tal alimento. Não, tem que ter harmonia, tem que ter simplicidade, tem que ser um pouquinho de tudo, né? Sim. Então, isso é uma coisa para se pensar, viu? Da gente sempre querer buscar o mais. Eu acho que
a gente tem que pensar no todo e com harmonia, né? E teve um estudo que fez isso. Eles pegaram, eu vou falar de novo do suco, né? Eles pegaram um suco de laranja normal, né, com os fitoquímicos que ele tem, e aí criaram um super suco que eles adicionaram mais fitoquímicos. Então eles isolaram o fitoquímico da laranja, colocaram nesse suco, porque achavam que seria melhor. Então, se o suco é bom, eu vou fazer um suco melhor. Seria melhor mais ainda. É melhor, né? Exato. Esse foi o raciocínio, né? Isso tudo foi muito bem feito. Eles viram vários parâmetros, desde pressão arterial, peso corporal, gordura, marcadores inflamatórios, enfim. Os dois sucos foram bons, só que o suco normal, que não tinha essa adição de fitoquímicos, se saiu muito melhor. Né? Então, não precisa melhorar o que já é bom. Né? É feira, não é farmácia. Né? Não precisa dar uma dose muito alta. Né? Então, esse estudo mostrou isso, justamente, né? Que já tinha suficiente. Você dá muito, não foi melhor, pelo contrário, né? Foi pior. E Dani, aquela, assim, neurose com negócio, eu preciso de mais proteína, é necessário mesmo? Depende da situação, sempre, então, né? Depende da idade. Então, conforme o envelhecimento, realmente a necessidade proteica aumenta. Olha, essa é uma informação preciosa, sim, Dani. porque eu você já tem... você reforçasse um pouco isso. É o processo que a gente chama de sarcopenia. É perda de massa magra que acontece em decorrência do envelhecimento. Então, você tem menos resposta anabólica à mesma dose que o indivíduo jovem teria. Né? Uma vez eu li, mas como a Dani é sempre a que está mais up-to-date, como a gente fala, né, atualizadíssima nos estudos, que a partir dos 50 anos, entre 50 e 70, que nós temos uma perda de massa magra em torno de 20%. Isso uma vez eu li. Eu não sei se ainda esse número permanece. É assustador, mas se a gente não fizer nada, é mais ou menos o que acontece. Né? Então, você tem que ter um estímulo do exercício físico e o aporte proteico nessa situação tem que ser maior, realmente, da recomendação, porque a resposta anabólica não é igual. Né? Agora, Dani, para pensar. A pessoa envelhece, ela tem muito menos produção de ácido clorídrico, ela já tem uma dificuldade numa digestão proteica. E é bem numa idade em que ela precisa de mais proteína? Sim. É complicado e justamente, naturalmente, ela faz o contrário, né? Que é começar a reduzir esse consumo justamente porque ela não digere tão bem. Então, você tem que usar, às vezes, uma fonte proteica que não faça tão mal, escalonar isso ao longo do dia para que a tolerância seja maior, isso é possível, colocar isso em períodos onde o catabolismo está acelerado, que é antes de dormir, né? Que é um período catabólico, uma janela catabólica grande, né? Então, colocar a proteína antes do sono é uma estratégia válida também, mas não pode simplesmente reduzir o consumo porque não está confortável, porque esse processo de sarcopenia ele fica pior ainda. Né? Então tem que ter o aumento do consumo proteico e atividade física. Hoje a gente vê no mercado algumas proteínas vegetais que eu acho que tem um perfil de aminoácidos assim até interessantes. Sim, eu sou muito a favor, porque é uma forma fácil de você colocar. Então hoje tem várias opções de proteína, desde ervilha, arroz, os blends proteicos, que o aminoácido limitante de um se complementa com o outro. Né? Um dia você tem que contar essa história aqui pra gente, esse aminoácido limitante. Que, gente, é uma coisa muito interessante. Mas sim, mas nos blends eles trabalham nesse sentido, de que você não tem esse aminoácido limitante. E aí funciona muito bem, porque é na forma de pó. Então você mistura com suco, bate e dá para digerir melhor, para aceitar melhor do que às vezes consumir o alimento, que fica aquela questão, um bife, mastigar, cortar. O idoso já às vezes tem essa dificuldade. Então eu sou muito a favor, é muito melhor, uma forma mais fácil, mais prática, né, de colocar na alimentação. E bem colocado, eu acho que hoje, porque a maioria que a gente percebe que acaba assistindo o programa Mais Saúde são pessoas até de uma idade um pouquinho mais avançada, como esta que faz o programa, né? Então, esse detalhe da proteína eu acho que foi importante você comentar. E o que mais você acha importante ressaltar? Hidratação, por exemplo? Sim, mas ainda na proteína. Vamos lá. Ainda aí tem um ponto importante, que a gente falou do idoso, da sarcopenia, mas não é só essa situação. Porque indivíduos jovens, por exemplo, em dieta com restrição calórica, também tem uma necessidade aumentada, que é para não perder massa magra. Então, pessoas que fazem dieta porque querem emagrecer, né, o objetivo de emagrecer deveria ser perder gordura. Se essa dieta for muito restritiva, e muitas vezes você perde massa magra também, perde massa muscular. Isso contribui para a redução do metabolismo. E o efeito sanfona, que é realmente na hora que para a dieta, o peso volta e você perde gordura e músculo, só que volta só gordura. Então, com vários ciclos, isso vai ficando cada vez pior. Então, no primeiro ciclo, a pessoa perde muito peso, né? E no último ciclo, muito menos. Então, nessas situações também de restrição calórica, o aporte proteico tem que ser maior do que a recomendação, que é para evitar a perda de massa magra.
E se fizer exercício, melhor E ainda. Dani, né? para ser um pouquinho mais concreta, o que seria em termos de quantos gramas por quilo de peso, por exemplo, numa situação de uma alimentação, por exemplo, uma pessoa de 1,70 m que está com 90 quilos e queria pesar, diminuir para 70 quilos, uma continha boba, né? É bastante. Então, A conta bastante. vai ficar alto. Ela vai ficar alta, né? Vai. Mas, por exemplo, quantos gramas de proteína por quilo de peso ela deveria considerar? Tá. Eu vou te dar a ideia do que deveria considerar e do que a gente falava antes, né? Tá. O que a gente falava é que seria uma conta entre 0,8 e 1. Isso. 0,8 a 1 gramas de proteína por quilo de peso. Depois né? a gente materializa isso, né? Que seria a recomendação tradicional. Os artigos hoje colocam que durante o emagrecimento deve aumentar aí de em torno de 1,6 a 2,5 gramas por quilo de peso. Dani? Então é praticamente o dobro. Olha. Né? E existem algumas recomendações até um pouco mais extremas ou mais agressivas, que chegam a 2,7 até 3, que é muito difícil de dar na prática. Né? Isso seria para um obeso mórbido, talvez? Não, no obeso mórbido dá muito erro. Ah, é? Porque considera o peso total. É verdade. E aí você tem um excesso de tecido adiposo. Então, o ideal para o obeso mórbido, o que for, seria por massa livre de gordura. Ok. Né, que você teria que fazer a avaliação da composição corporal. Isso a gente faz, pega o peso total, tira. O peso gordo que sobra é massa livre de gordura. Bom, Dani, então, hoje nós falamos justamente desse tema, do atleta, do que gosta de praticar atividade física, dessa parte toda que acho que ilustrou muito bem, mas na próxima semana nós vamos ter uma surpresa. Nós vamos convidar vocês para estarem conosco novamente, só que nós vamos falar de comida. E a gente vai ter aqui uma série de alimentos cheios de fitoquímico e aí a estrela, né, do programa vai ser a doutora Daniela contando tudo que tem de bom nele. Então nós encerramos hoje o Mais Saúde chamando o nosso querido Padre Eliano. Eu deixo vocês aqui nessa excelente companhia, esperando vocês para o próximo programa. Que bom estar com você nesse momento de espiritualidade e nós podemos nesse momento nos perguntarmos se a nossa dimensão espiritual, nosso crescimento espiritual, nos ajuda a olhar os outros com maior dignidade. Aquela velha questão de nós sabermos nos colocar no lugar do outro. E outra questão também interessante, um olhar que faça com que nós possamos fazer com que o outro cresça nas suas qualidades. No capítulo 2 do Evangelho de São Marcos, versículo 14, e o texto nos diz que quando Jesus ia passando, ele viu Levi, filho de Alfeu, sentado no poço da arrecadação e disse-lhe, segue-me. E Levi, levantando-se, seguiu. É interessante nós vermos no texto bíblico essa dimensão de Jesus que vê as pessoas. Jesus não passa por cima das pessoas. Jesus olhou Mateus de uma forma como ele nunca havia sido visto. Porque quem era o cobrador de impostos, ainda mais ele que era o chefe dos cobradores de impostos, alguém mal visto, alguém mal falado, alguém excluído da sociedade, pecador, que não valia a pena ter muita atenção. E Jesus nesse momento o olha com dignidade. Você olha as pessoas com dignidade? Você gosta de ser definido pelos seus defeitos? Então não defina os outros pelos seus defeitos. Jesus acolheu com o olhar, com a palavra, como nunca ninguém havia feito. Que nós possamos aprender também a fazer assim, a deixar que o seguimento de Jesus, essa igreja em saída, seja também uma igreja que sabe acolher. E nós somos a igreja que acolhe. Então nós devemos ter essa postura uns com os outros. Que Deus abençoe você. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.